Olá, homem e mulher de Deus, a paz do Senhor Jesus seja uma constante em sua vida. Que alegria nós nos reunirmos para ouvir a poderosa palavra de Deus, como Deus transforma, anima, muda tudo para melhor. A paz começa a ser uma constante quando nós ouvimos Deus falando ao nosso coração. E o Espírito Santo quer falar com você e também falou comigo. Amados, é com grande temor e temor que a gente diz, e é uma verdade, que Deus não olha para a gente como homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Sabe que Deus não está olhando para você no seu externo, o que você faz, aonde você está, as pessoas do seu convívio. Não, Deus não olha isso, Deus não vê isso. Deus vê o que está dentro de você. E um coração acertado e quebrantado, Deus nunca vai desprezar. Isso nós podemos ver com muita veracidade, como uma verdade, em 1 Samuel, no capítulo 16, quando o profeta vai escolher um rei para Israel. Aí chegou Eliabe, com uma estatura muito alta, um homem muito bonito, e aí Deus falou claramente para o profeta, não era esse que ele ia escolher, que esse ele tinha rejeitado. Amados, isso a gente tem que ficar muito despertado e atento, porque Deus não olha o que está ao nosso redor e nem o que está no nosso externo. Deus vê dentro a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. É isso que Deus está observando em você e em mim. E aí ele disse claramente no versículo 7, o Senhor disse a Samuel, não considero a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E aí, dos sete filhos, né, de Jessé, ele falou, existe mais um. Né? E quando ele viu Davi, ele viu um coração acertado, um coração quebrantado, um coração puro, um coração que realmente desejava o Senhor verdadeiramente. E nós sabemos que ele, assim, foi consagrado pelo profeta. E mais, no futuro, que não foi uma coisa instantânea, é gradativa as coisas que Deus faz para nós. Normalmente não é na mesma hora que Deus dá o que a gente deseja, mas se a gente se manter numa constância, o Senhor vai liberar o que precisamos. Isso nós podemos ver também em Lucas, no capítulo 19, quando nós vemos que Zaqueu desejou muito ver Jesus. Tanto que ele subiu numa árvore muito alta quando Jesus estava passando por Jericó, porque ele queria tanto ver Jesus. Sabe, o desejo dele de conhecer Jesus. Aleluia! E quando Jesus viu aquele coração, creio que ele não viu um homem, mas ele viu o coração de Zaqueu. Querendo vê-lo, ele falou imediatamente, Zaqueu, estarei com você hoje mesmo em sua casa. E Zaqueu recebeu Jesus com muita alegria. Como você está recebendo Jesus no seu coração? Sempre que você se conecta com Jesus, como os seus encontros com Jesus? São verdadeiros, são de coração? Então, quando é dessa forma, Jesus ele começa a se comunicar com a gente. Quando é dessa forma, com o coração quebrantado, Jesus começa a se revelar. Sabe que nesse texto, Zaqueu ficou tão quebrantado por Jesus, ele ficou tão comovido com Jesus ir em sua casa e todo mundo discriminando ele, falando, não, você está sentando com um pecador, discriminando Jesus. Aí Jesus, aleluia, se dirigiu a Zaqueu, conversou com Zaqueu, e aí ele manifestou, aleluia, sua glória, o seu poder, tanto que ele falou para Zaqueu, aleluia, hoje houve salvação em sua casa. Sabe que aqueles relacionamentos estreitos que nós começamos a ter com Jesus, ele começa a falar conosco, começa a transformar a nossa vida, tanto que Zaqueu houve uma grande transformação da sua vida. E ele disse claramente, se eu extorquei alguma coisa, eu devolvo 4 vezes, porque ele era um cobrador de impostos. E possivelmente ele fazia coisa errada, mas ele no encontro com Jesus, eu não sei o que eles se falaram ali, qual foi a conversa, mas houve uma transformação, e nessa transformação houve salvação. Creio que também é assim com a sua vida, né? Nessas conversas, no relacionamento, na busca com Jesus. Jesus entra e transforma, Jesus olha o coração e quando o coração está acertado, aleluia, eu creio e eu falo para você também, para de se condenar, para de se rejeitar, para também de olhar para você e olhar os seus defeitos, se arrependa,
mude as suas atitudes e eu também. E Jesus vai vendo o coração querendo acertar. E ele vai mudando tudo para melhor, ele vai mexendo, como mexeu na vida de Davi, mexeu na vida de Zaqueu, e ele mexe em sua vida e na minha vida todos os dias que nós nos encontramos com ele de verdade. Sabe que Zaqueu se esforçou para encontrar com Jesus. Ele subiu numa árvore muito alta para ver Jesus. Nós temos que tirar tempo, nós temos que nos entregar para Jesus. Aleluia, que a palavra em Colossenses diz assim também, 3:23. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o vosso coração. Aleluia, não para homens, mas para Deus, porque o Senhor recompensa com a sua herança aqueles que o buscam. Então, quando nós buscamos Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com certeza nós vamos ouvir a sua voz claramente e nós vamos receber o que ele tem para nós como herança. Aleluia, porque o Senhor recompensa com a sua herança aqueles que o buscam com um coração acertado. O que seria um coração acertado? É um coração que não tem inveja, que não tem ciúme, que não fica falando palavras torpes de outras pessoas, fazendo fofoca, criticando. E também um coração acertado é aquele coração que não se diminui, que não se condena, que não se sente inferior em todo o tempo, mas é um coração que vê que o Senhor transforma a nossa vida e nós podemos ser melhores aos olhos de Deus e aos olhos dos homens também. Amém? Glórias a Jesus por sua poderosa palavra. E eu creio verdadeiramente que você, em Cristo Jesus, já tem um coração acertado. Eu creio que tudo que você faz em nome de Jesus, você faz de todo o coração, não somente para homens, mas para o Senhor. Vamos orar? Vamos nos quebrantar para o Senhor? Vamos consagrar a nossa vida? Eu deixo também uma palavra da palavra de Deus no Salmo 37, creio eu que no versículo 3, que diz assim, aleluia, Eila Ramachua. Confie no Senhor de todo o vosso coração e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Um conselho e uma promessa. Alegre-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Um conselho e uma promessa. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Vamos orar baseado nessa palavra? Senhor, nós confiamos em Ti de todo o nosso coração. Nós queremos habitar na terra e desfrutar de segurança. Sim, nós nos alegramos no Senhor e o Senhor tem satisfeito o desejo do nosso coração. O nosso coração, Senhor, nós desejamos que ele seja acertado, um coração igual ao teu, quebrantado e entregue ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nós entregamos, esse amado e amada que ora comigo, creio que entregue, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, confiamos e deixamos o Senhor agir. Que o nosso coração seja como o teu, Jesus, puro, manso, humilde. E todos os dias nós vamos nos render à tua presença, ao teu senhorio, à tua paz, à tua alegria. Que o teu Espírito Santo possa nos guiar. Nós deixamos ele nos guiar em segurança, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado por cada encontro divino que fazemos. Se você recebeu, deixa seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa seu comentário, um aleluia, um glória a Deus, um amém, aí onde você está. E eu espero profundamente que aonde você está, o Senhor alcance você com a tua glória, com a sua graça e com a sua bondade. Que a mão dele se estenda sobre você e supra abundantemente todas as suas necessidades. Fico na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro com Deus.